Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa hoje, à tarde, que dá continuidade, né, ao nosso evento, o Colóquio Internacional sobre Direito, Políticas Públicas de Gênero. Ontem nós tivemos a nossa conferência de abertura com a doutora Maria Clara Cunha Carvalho, da Universidade do Minho. Foi uma abertura presencial bastante interessante, que eu acho que abriu caminhos para uma série de reflexões que a gente pretende fazer aqui com essa mesa. Eu estou num papel preliminar de iniciar a mediação, até que a nossa querida professora Maria Lúcia possa entrar aqui conosco, né? Acho que todos vocês sabem, ela está se recuperando de um acidente, mas ela foi a idealizadora dessa atividade, em conjunto com a professora Edna Raquel e com uma colaboração minha também. Então, ficaremos felizes em tê-la aqui muito em breve, mas eu fico com esse papel da mediação inicial, então, dessa mesa de hoje, dia 20/10, aqui que se inicia aqui às 14 horas, temos algum tempinho para que pudéssemos aguardar a entrada de alunos interessados no tema. Essa mesa vai tratar especificamente do tema das políticas fiscais e tributárias sensíveis ao gênero, e vai contar com a participação, né, da doutora Ana Paula Barbejá, que é a procuradora da Fazenda, integrante do grupo de tributos a elas, e do grupo de tributação e gênero, da doutora Daniela Olímpio, que é pós-doutoranda da USP e ex-professora da Universidade Federal de Lavras, e da doutora Herta Rani Teles Santos, doutoranda pela Universidade de Coimbra e procuradora da Fazenda, e também cofundadora do Tributo a Elas. Nós vamos começar com a fala da doutora Ana Paula Barbejá. Estamos estimando um tempo de 10 a 20 minutos para cada uma das falas. Depois, se possível, teremos aí um espaço aberto para algumas perguntas, intervenções, colocações também, debates, meu e da professora Maria Lúcia. Eu queria dar as boas-vindas às nossas colegas que estão cedendo seu tempo para compartilhar aqui conosco dos seus aprendizados, das vivências. Para nós aqui do PPGD da Unirio, é uma honra recebê-las, e que essa possibilidade de trabalho virtual aqui também faz com que a gente possa dialogar um pouquinho mais à distância, né? E um evento híbrido, então ontem a gente conseguiu ter um contato mais próximo, mas hoje a gente está também contando aí com a ajuda da tecnologia para encurtar distâncias. Então, queria saudá-las, dar uma boa tarde, dizer que são todas muito bem-vindas, e já passo a palavra para a doutora Ana Paula. Muito obrigada pela sua disponibilidade, vai ser um prazer ouvi-la. Boa tarde a todas. É um prazer enorme realmente estar aqui. Eu agradeço muito, estou muito feliz com esse encontro, estou ladeada por pessoas que eu admiro muito, colegas que eu gosto muito, a professora Maria Lúcia, a quem eu agradeço esse convite, a colega Herta, idealizadora e cofundadora do TAI, do qual eu faço parte, a professora Daniela, com quem eu tive a honra de escrever um artigo, e a doutora Ana Paula Ciamarella, que já escuto falar muito, que a fama precede dos alunos da Unirio, como excelente professora, então é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade. Parabenizo a todos os envolvidos, e essa oportunidade de discutir esse tema tão candente, assim, que surjam outras e que seja cada vez mais frequente. Só antes de iniciar o tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma introdução sobre a situação da maioria das mulheres, do impacto da tributação na vida delas, que não é pouco. Então, eu gostaria de começar trazendo evidências do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o principal provedor de dados e informações do país, que traz que, no ano de 2000, 26% dos lares eram chefiados por mulheres. Com a crise econômica de 2008, alcançamos a marca de 45%. Entre 2014 e 2019, quase 10 milhões de mulheres assumiam esse posto de chefe de família. Isso não significa de forma alguma que elas se desincumbiram de outras tarefas de cuidado do lar e de seus filhos. A tarefa de cuidado, que é muito bem narrada, né, e problematizada pela autora Nancy Fraser, o próprio nome sugere, e é fácil inferir, porque todos nós somos resultado das tarefas de cuidado de alguém ou de algumas pessoas. E a tarefa de cuidado, ela realmente envolve dedicação,
tempo com qualidade, demanda energia. E nesse cenário de dupla, tripla jornada, onde as mulheres estão envolvidas o dobro do tempo, aqui eu trago mais uma evidência do IBGE, as mulheres estão envolvidas com tarefas de cuidado, em média, 20 horas contra 10 horas, em média, dos homens. Então, inevitavelmente, as mulheres têm o seu cotidiano fortemente impactado, né, por esse universo de tarefas multifacetadas. As mulheres não têm o dom da ubiquidade, tão pouco são multitarefas, isso já foi desmistificado, graças a Deus, e inclusive o pessoal de TI já relatou que nem as máquinas são multitarefas, o que elas conseguem é selecionar e priorizar tão rapidamente que pode até fazer parecer que elas fazem tudo ao mesmo tempo, mas nem elas conseguem. Quer dizer, isso foi mais uma historinha que contaram para que a gente se tornasse empreendedor de nós mesmos, cada vez mais e tivesse mais capacidade de entrega para o mercado, né? Então, para conciliar essas tarefas de cuidado, casa e filhos, eventualmente algum parente, sob nossos cuidados, muitas mulheres foram obrigadas a trabalhar meio período, a cair na informalidade, e isso representa uma maior dificuldade de inserção e manutenção no mercado de trabalho, menores salários, relações de emprego precarizadas, sem carteira assinada. Só que essas trabalhadoras, essa atividade não é acessória para, como direi assim, para uma renda extra, né? Essa atividade delas é a principal de sustento das suas famílias. Então, essa divisão sexual do trabalho, que é pouco problematizada nos espaços de poder, em decorrência da baixa diversidade de gênero e raça nesses espaços, a baixa representatividade, e essa questão fica encoberta. E como ela não é questionada, problematizada, por isso esses fóruns de debate são tão importantes, tende-se a uma naturalização dos papéis de gênero. Isso tudo continua sendo reforçado. A pandemia trouxe uma experiência, né? Acredito que todas nós conseguimos andar com os calçados de outras mulheres que têm essa jornada dupla e tripla, porque nesse período nós não conseguimos fazer o que normalmente fazemos, que é terceirizar as tarefas domésticas, né? Ficamos sozinhos. Quem tinha filho em idade escolar, as escolas fechadas, também teve que se tornar uma educadora e, eventualmente, uma alfabetizadora. Então, uma jornada que era tripla, para uma mãe que passou a ser educadora de filho em idade escolar, eu costumo falar que essa jornada virou endless, aquela jornada assim que é sem fim. E todo mundo junto e misturado, todo mundo ali, as jornadas se sobrepondo. Só que, para nós conseguimos recuperar de novo esse espaço de manobra. O bem mais precioso que nós temos hoje é o tempo. Tempo onde nós investimos em capacitação, onde nós investimos em discussão, em melhoramentos e tudo mais. Só que essas mulheres que sustentam sozinhas seus lares de baixa renda, elas não têm essa capacidade, essa condição econômica de terceirizar essas tarefas. E a dificuldade que elas enfrentam com as ausências, inexistências, basicamente de creche pública e de instituições para idosos, impacta terrivelmente na vida delas. Esse cenário já é bem dramático e ainda, como se não bastasse, temos a nossa opção tributária nacional, que é basicamente uma cicatriz da América Latina, não de toda a América Latina, mas na maioria dos países, que é a opção por tributar fortemente o consumo. A tributação sobre o consumo representa 44% da arrecadação no nosso país. Tributação sobre a renda, 21%, sobre o patrimônio, 4%. Quer dizer, o modelo tributário regressivo, esse foco em tributos indiretos, em consumo, faz com que toda a população seja impactada com a carga tributária da mesma forma, independentemente da renda e do patrimônio. Ou seja, é muito injusto, né? Pessoas de todas as classes econômicas pagam da mesma forma pelo produto. Entretanto, isso vai impactar no orçamento de cada um de forma diferente. E quando todos pagam a mesma coisa, quem tem menos dinheiro paga proporcionalmente mais tributo em relação à quantia total que tem para sobreviver. Então, é claro, a opção tributária nacional, sim, ela incrementa a desigualdade social e incrementa a desigualdade de gênero. Nós não podemos esquecer que a renda, praticamente toda, quando chega até o final do mês, dessas mulheres de baixa renda chefiando suas famílias, é praticamente toda consumida pela alimentação, remédio, material escolar, material de higiene pessoal da casa. Então, desde o século passado que se pesquisa a feminização da pobreza. Mas, diante de todo esse relato, e é inegável, e hoje o IBGE já relata que estamos nos aproximando de
12 milhões de mulheres chefiando as suas famílias, quer dizer, com o passar dos anos, a pobreza vai ganhando cada vez mais feições femininas. Esse cenário, onde as mulheres de baixa renda, em tripla jornada, em trabalhos precarizados, pagando mais tributo, na base da pirâmide social se encontram, é realmente um cenário, tipo assim, muita coisa precisa mudar, e urgente. Ainda vou agregar mais uma evidência do IBGE, que ele traz uma pesquisa onde ele comprova que as mulheres recebem 22% menos que os homens. E das famílias que são chefiadas por mulheres negras, 64% encontram-se abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, não só alarmante, como é inconcebível. E esse caminho extremamente acidentado precisa ser aplanado com a intervenção do Estado, através das políticas públicas para a redução de desigualdade. O Estado é o agente que precisa entrar para equilibrar essa equação tradicionalmente desequilibrada, pelas estruturas estruturadas e estruturantes que criam hábitos, tão bem explicado por Pierre Bourdieu, que enredam a mulher num rosário solitário de obrigações e responsabilidades aliada à sobrecarga tributária. Mas a Constituição de 88 ela trouxe uma mudança de paradigma em direção a um foco maior estatal para os direitos individuais, coletivos e políticas públicas no país. A Constituição de 88 ela realmente foi um marco. E a inclusão da questão de gênero nas políticas públicas ela ocorreu com a inclusão de novos temas na agenda. Na época, na luta pela redemocratização do regime, existiam mulheres como integrantes fundamentais. Eu sempre fico arrepiada quando eu falo nessas mulheres. É que, infelizmente, a história costuma ignorar quando os protagonistas são atrizes. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, de 1985, em sua primeira formação, eu fico muito arrepiada, aqui eu faço referência a algumas delas para homenagear essas 26 mulheres incríveis. Professora Benedita da Silva, Maria Ruth dos Santos, Eunice Mafalda, Jaqueline Pitangui, Ruth Cardoso, Rose Muraro, Tizuki Yamazaki, Maria da Conceição Tavares, lançam a seguinte campanha histórica: Constituinte para valer tem que ter palavras de mulher, que percorreu o Brasil para ouvir as mulheres e, em 1986, entregou a Carta da Mulher Brasileira aos constituintes, que reunia as reivindicações mais importantes ouvidas durante toda essa campanha pelo Brasil. Essas mulheres sabiam que o reconhecimento dos direitos, dos nossos direitos, passaria necessariamente pelo Estado Democrático de Direito. A representatividade feminina se fez por 26 mulheres na Assembleia Constituinte, no meio de 513 parlamentares. Nem banheiro elas tinham. E elas reivindicaram e conseguiram, e não só isso, elas conseguiram emplacar 80% do que estava na Carta das Mulheres Brasileiras, elas conseguiram levar para a Constituição. Então, nós não fomos tuteladas nesse período, nós fomos efetivamente representadas por essas mulheres, que deixaram um legado extraordinário e ferramentas, instrumentos na Constituição. E dele nós vamos falar e vamos seguir com esse legado, honrando todo o trabalho que elas fizeram. É igual uma corrida de bastão. Um grupo de mulheres faz, passa para outro grupo, e a gente vai seguindo e vai realizando. Enfim, foi realmente um momento histórico. E esse movimento, durante a Constituinte, representou o surgimento das mulheres como um corpo único, né? Com uma voz uníssona. É um momento onde elas saem da esfera privada e vêm para o espaço público, onde elas relevam todas as diferenças entre si, que é normal, agem com muita inteligência emocional, não se submetem a certos tipos de provocação externa, que foram muitos, superam e conseguem efetivamente essa representatividade linda. Então, com o avanço desse processo democrático e a redefinição de políticas públicas no país, adveio o surgimento de políticas sobre a questão de gênero. E o que são as políticas públicas, né, essenciais para combater essa desigualdade social imensa no nosso país? Elas são um conjunto de atividades voltadas para o interesse público com finalidade de realizar os direitos fundamentais do cidadão, geralmente direcionado para algum grupo, focando em algum grupo. Esse processo de elaboração da política pública, esse ciclo de formação da política pública, ela começa com uma análise que é essencial, com a percepção e definição do problema. A análise e enquadramento seria a definição do frame, né?
esse início também, logo em seguida, onde vai se definir o como, né, as ferramentas, as alternativas que serão adotadas, é essencial que exista uma representatividade do grupo que será beneficiado. Isso muitas vezes não ocorre. É muito importante sentar na mesa, fazer uma negociação, verificar os vários tipos de frames, o que é possível, o que não é possível, porque uma política pública ela tem que ser pensada como política pública estatal, tanto quanto possível, e não governamental. Ela tem que estar despida de interesses e questões partidárias, porque o alcance dela é muito grande e profundo e essencial. Então, todo esse estudo que vai ser feito do início, no início do planejamento, né, o desenho da política, e depois todo esse monitoramento para que ela sobreviva e se mantenha e que efetivamente tenha um alcance, ela seja efetiva, o alcance na redução da desigualdade social, tudo isso vai precisar ser permeado dessa interface com o grupo interessado e da transversalidade de gênero. Por quê? Porque pensar política através da lente de gênero é essencial. Precisamos envolver necessariamente os homens e as mulheres. As mulheres muitas vezes são esquecidas nesse processo de políticas públicas quando se pensa em mudanças estruturais. Hoje se fala em política intersetorial, né? Em política pública intersetorial. Eu vou dar um exemplo para entender assim, a necessidade e como é premente transversalizar o gênero quando se pensa em política pública. Por exemplo, uma política pública agrária. É importante perquirir se as mulheres têm direito ao título da terra, se elas efetivamente têm acesso à escritura, ou se só o homem consegue, só o homem recebe esse título, se a mulher consegue a linha de crédito, se quando se trata de comercialização de produtos agrícolas, se essa parte fica só com o homem, se ela tem acesso ou se ela fica só com a questão do plantio. São várias questões que, para realmente permitir uma maior autonomia feminina, um maior empoderamento, é preciso retirar as mulheres daquela questão, daquele caráter, daquela política somente assistencialista, onde ela é apenas uma beneficiária, simplesmente como beneficiária de programas e serviços sociais. Não que não sejam importantes as políticas assistencialistas, elas são, só que elas sozinhas, elas não criam uma verdadeira autonomia e um maior espaço que a mulher precisa ocupar em termos de igualdade social. Então, a mudança tem que ser muito mais profunda. Quando se pensa em política pública, é preciso realmente pensar com esse desenho, né? Um outro exemplo também, que me vem a questão da merenda escolar, por exemplo, outra política pública, que é importantíssima para aplacar a insegurança alimentar. Transversalizada pelo gênero, e muitos países da Europa fazem isso, incluem ferro na alimentação escolar. Por quê? Porque meninas têm mais tendência à anemia. Então, tipo assim, quando você transversaliza, você está pensando nos dois, no conjunto, né? E isso, na verdade, é uma estratégia para fazer que as preocupações de mulheres e homens tenham uma dimensão integral, em termos de desenho, implementação, monitoramento, avaliação de políticas e programas em todas as esferas, políticas, econômicas e sociais, de modo que mulheres e homens se beneficiem de forma igual e evite a perpetuação da desigualdade. Quando se pensa em política pública sem essa transversalização, pode-se provocar maior exclusão e maior desigualdade. Então, uma política tributária não pode ser neutra, uma política pública não pode ser neutra, porque ser neutra, não pensar no gênero, pode significar um incremento de desigualdade, entendeu? É muito mais problemático. Então, na invisibilização da mulher, há necessariamente privação de liberdade. Tudo tem que ser falado, problematizado, acabar com essa com essa invisibilidade dos problemas femininos. Precisamos falar. Não vamos falar, mas por que num fórum jurídico estamos falando de problemas humanos? Porque o direito não existe sem o ser humano. Perfeito? E, na verdade, quando se fala em direitos e garantias, né, precisamos realmente envolver o ser humano e uma sociedade fraturada, uma sociedade cheia de desigualdades sociais, com abismos entre riqueza e pobreza, com ausência de mobilidade social, não é uma sociedade que pode falar ou que se pretende desenvolvida, né? Então, dentro dessa perspectiva
observar que, tipo assim, a implementação de políticas públicas por intermédio de tributo, sobretudo com sua face extrafiscal, tem uma propriedade de corrigir as externalidades negativas, como as que eu citei. Durante muito tempo, a tributação sempre foi vista com aquele viés arrecadatório, um instrumento de receita para o Estado. Ok, que por si só é relevante, porque o Estado precisa de recursos para fazer face, né, às suas funções, às despesas. Mas verifica-se que, atualmente, com a predominância do modelo do Estado social, o Estado se tornou um agente, ou deve se tornar um agente interventor do desenvolvimento, em prol do bem-estar social. Entendeu? E esse desenvolvimento ele é entendido como um equilíbrio na produção, distribuição e consumo de riqueza. E a extrafiscalidade ela é um instrumento extremamente importante e rico, porque a extrafiscalidade ela tem como forma de produção de deveres constitucionalmente estabelecidos, revela-se um importante meio do Estado induzir, incentivar e inibir determinada atividade privada, né? Vinculada realmente à intervenção do Estado no domínio econômico. Então, tipo assim, pensando de forma genérica, a título de exemplo, né, a aplicabilidade da extrafiscalidade com recorte de gênero poder-se pensar que incentivos tributários adicionais aos governos locais, que para os governos locais que investem em infraestrutura para creches, para escolas, centros de convivência para idosos, esse impacto é maior na vida da mulher que precisa deixar o seu familiar ou o seu filho para poder trabalhar um período maior. Então, isso vai ter um impacto positivo numa inserção e manutenção da mulher no mercado de trabalho. Uma desoneração de CMS em determinados produtos de serviço para aliviar aquela carga tributária indireta da qual mencionamos, né? Tem a desoneração fiscal também da redução da alíquota do IPI, seria uma outra sugestão, incidentes sobre receitas com vendas de produtos de cesta básica, alimentação de higiene pessoal, que também envolve o maior gasto, né, dessas chefes de família, o maior impacto na renda delas é o gasto com a manutenção da família e da casa. Então, nesse contexto, o desafio que é proposto é a introdução da perspectiva de gênero nas políticas tributárias, ou seja, de encontrar novos mecanismos que possibilitem mais justiça e equidade, levando ao bem-estar social e à efetivação dos direitos constitucionais. Eu só queria lembrar, eu estou fechando, que tipo assim, é importante, porque toda a comunidade internacional está envolvida com essa campanha, está super engajada. Isso vem desde 95, não é? Com a Conferência de Beijing, mas agora a ONU está super engajada com essa Agenda 2030, onde ela estabeleceu vários ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o número 5 é pela implementação, estimula a comunidade internacional toda estimulando a igualdade de gênero. Porque toda a sociedade, para se desenvolver, todos os integrantes da sociedade precisam caminhar juntos e essa redução de desigualdade é essencial. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, eu encerro por aqui. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, Ana Paula, assim, muito bom te ouvir, né? Me remeteu, enfim, a várias questões que depois, se tiver oportunidade, eu quero comentar no final, mas fiquei feliz também de você resgatar esse processo da Constituinte. Na semana passada, em comemoração ao aniversário da Constituição, a Unirio promoveu a transmissão de um documentário que chama Lobby do Batom, que está disponível, inclusive, na GNT, onde tem uma diretora, que é a Cris, daqui a pouco vou lembrar o sobrenome dela, resgatou toda essa história e entrevistou várias mulheres que participaram da Constituinte. A Benedita da Silva esteve com a gente para fazer um debate. Foi muito emocionante, o documentário é muito emocionante e eu recomendo quem tiver a possibilidade de assistir. E depois eu não queria que vocês me deixassem esquecer, eu já vou passar a palavra para a Daniela, mas vocês têm um livro, O Poder Feminino entre Percursos e Desafios, né? Depois eu posso colocar o link aqui, mas se também vocês quiserem colocar o link, eu não sei também se tem alguma parte deles disponível gratuitamente na internet, ou se é só para compra. Depois, se vocês quiserem comentar, eu acho que seria muito interessante nós trocarmos essa bibliografia de vocês depois. Então, fiquem à vontade para quem quiser também falar sobre o livro.
E agradecendo a Ana Paula, eu vou passar então a palavra para a Daniela. Muito bem-vinda e muito grata, Daniela, pela sua colaboração, pelo tempo aqui conosco. Vai ser um prazer ouvi-la. Obrigada. Então, eu cumprimento a todas, desejo boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco hoje. Agradeço desde já, em primeiro lugar, a professora Maria Lúcia pelo convite e parabenizo pela idealização da mesa. Para nós aqui é uma militância, antes de mais nada, né? Estamos aqui a dialogar sobre as nossas pesquisas, os nossos estudos, mas é um momento único onde a gente pode realmente militar e novamente pôr à mesa as nossas pautas. Então, agradeço imensamente, cumprimento também a professora Ana Paula Ciamarella pela coordenação e agradeço pela acolhida. E cumprimento também minhas colegas, a doutora Herta Rani e a doutora Ana Paula Barbejati, a qual eu cumprimento também pela belíssima palestra, pela fala, que nos coloca aqui também num grande desafio de podermos, né, dar uma certa continuidade na qualidade. Então, muito obrigada. O tema que eu escolhi conversar hoje com vocês diz respeito aos chamados orçamentos sensíveis a gênero, né? Que no atual contexto brasileiro, a gente pode até fazer o trocadilho e dizer dos orçamentos insensíveis a gênero, que a gente vem se deparando, principalmente na esfera federal, né? Há que se pontuar que a gente está dizendo de um plano de governo que diz respeito a qualquer das esferas da federação. Então, é óbvio que a gente vai encontrar experiências exitosas, vanguardistas no que diz respeito a esse tema, mas a nossa grande referência, que é o âmbito nacional, o âmbito federal, nos deixa muito em desgosto, né? E o tema orçamentos insensíveis passa a ser, antes de mais nada, a realidade. É importante, acho que a professora doutora Ana Paula colocou um pouco sobre isso, né? Tributo enquanto receita, o quanto que isso já é obsoleto nas atuais discussões sobre justiça tributária, sobre política tributária. Acho que é importante a gente colocar numa mesa sobre política pública, né? O quanto que política tributária ela é uma política pública prima facie, né? Antes de mais nada, a política tributária. Política tributária, muitas vezes, ela é um braço das políticas públicas específicas, mas, antes de mais nada, ela é a grande estrutura do Estado. E quando a Ana Paula coloca que a gente está dizendo de políticas de Estado, antes de falar de políticas de governo, é importante a gente resgatar as grandes vertentes do que seja o tributo, do que seja a política tributária, enquanto pauta constitucional, enquanto pauta de Estado mesmo. E nós, aqui do Movimento de Tributação e Gênero, já conhecemos a referência da professora e pesquisadora Chiara Capraro, né, que fala sobre os chamados 4 R's da tributação. E é importante, toda vez que a gente resgatar uma ideia de tributo enquanto receita, também dizer dos outros 3 R's que a tributação está a indicar, né? É receita, é redistribuição, é também representação e é também reprecificação, né? Tributo ou política tributária calça as paredes de uma grande estrutura que é o Estado, que diz respeito a esse grande angariar recursos, a esse recompor uma esfera social, que é a redistribuição, né? Poder reequilibrar ou tentar reequilibrar, recompor esses equipamentos que formam a esfera social. Diz respeito também sobre representatividade, quando a gente fala de política, uma mesa de gênero, né? Aqui a gente traz essa função como sendo a função também prima facie. Antes de mais nada, mais uma vez, quem que desenha as políticas tributárias brasileiras, o quanto que somos representadas ou não representadas em termos de legislatura, em termos de espaços políticos, e as nossas estatísticas elas mostram que a representatividade ela está desde sempre aquém, né, do que seja um perfil para
atingir, né, essa função tributária que é a representação, a representatividade. E o tributo também ele redesenha o mercado de alguma forma, ou auxilia de alguma forma esse redesenho do mercado através da sua intervenção em regulação sobre preços, né, aumento de alíquotas, incentivos fiscais, isenções a insumos, o quanto que essa precificação ela pode também ser redesenhada. Em todas essas frentes, existe, então, a possibilidade de abertura do olhar sobre a questão de gênero no que diz respeito a essa pauta tributária. Tratam-se de pilares que a gente pode notar que são desdobramentos dos próprios princípios fundamentais da Constituição. Então, quando a gente considera a política pública, a gente considera desde a sua origem constitucional os grandes objetivos da Constituição, que são sempre relembrados: a erradicação da pobreza, uma sociedade mais justa, o princípio da igualdade entre homens e mulheres, né? E a gente, então, tem o desenho de política desde o seu quadro constitucional. Quando a gente pensa em orçamento, acho que a gente pode ver o orçamento sob duas perspectivas, talvez, né? O orçamento ele sempre vai ser tratado como uma pauta para a realização da programaticidade constitucional, da dirigência constitucional. Então, através do orçamento, a gente consegue verificar como, né, a política vem sendo implementada de alguma forma, como esses estándares estão se realizando. Eu acho que uma outra forma da gente olhar o orçamento é justamente a gente poder perceber se a Constituição ou se a norma ela realmente está sendo cumprida de alguma forma. Então, tanto como algo propositivo, como também como algo que seja declaratório, né? Constatativo de algo, de uma ausência de algo, como a gente vem colocando sobre os orçamentos insensíveis a gênero. A partir do orçamento, a gente vê como está sendo posta a questão de gênero e a gente pode constatar também o que não está sendo feito em relação à questão de gênero. O orçamento ele ainda é muito mal estudado, ou as peças orçamentárias como tal, né? Ainda são muito mal estudadas e elas são um grande gancho para qualquer tipo de questionamento, eu vejo, em relação à dirigência constitucional. Ainda é pouco usado em termos da gente poder questionar a normatividade da norma constitucional, né? Da gente poder ir ao judiciário, até por balizas que foram colocadas pela própria doutrina e jurisprudência, do orçamento ele ser uma peça de ficção, e de o orçamento ele representar apenas um ato administrativo, né, de planejamento e de concretude no nível da administração pública, portanto, no nível infralegal e no nível da materialização de uma gestão. Então, até se chegar no judiciário para poder questionar o que a gente pode trazer em termos de cumprimento ou não de direitos subjetivos ali, foi um longo caminho, uma longa história. Mas fato é que hoje, principalmente quando a gente discute questões orçamentárias relacionadas a direitos fundamentais, como a vedação do retrocesso, ou como o estado de coisas inconstitucionais, que são teses já aceitas pela jurisprudência brasileira, principalmente em outros temas que dizem respeito à programaticidade da educação, da saúde, principalmente, que foi o que abriu o leque para o judiciário poder considerar a normatividade do plano orçamentário, a gente observa que há teses e há avanços jurisdicionais no que diz respeito ao cumprimento da programaticidade constitucional através do orçamento, muito embora isso ainda não tenha chegado, né, às questões de gênero de uma forma talvez mais efetiva, né, ou de uma forma mais legítima, como a gente gostaria que fosse. É importante a gente considerar também, antes de mais nada, que os orçamentos sensíveis a gênero não são um tipo de orçamento à parte daquilo que a gente já tem no desenho constitucional, né? A Constituição fala, o orçamento tem 3 tipos: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento das empresas.
Então, o orçamento de mulher, ele não é um quarto orçamento que estaria, de alguma forma, subvertendo a norma constitucional e inovando, né, para além do que é composto, a composição constitucional. O orçamento mulher, o orçamento sensível a gênero, na verdade, é uma leitura que se faz das peças orçamentárias. É a gente considerar o orçamento já posto e poder estudar o orçamento a partir das políticas de gênero. É a mesma coisa da gente no direito, quando a gente olha para a Constituição e fala Constituição tributária, ou a gente olha para a Constituição e fala Constituição econômica, Constituição ambiental, toda a Constituição sendo lida a partir de algum viés. O orçamento mulher, ele nada mais é que uma leitura do extrato orçamentário a partir da consideração do que se tem alcançado e atingido em termos de gênero e em termos de redução das desigualdades de gênero. Esse dado é importante porque os dois últimos, quando eu falo dois últimos, eu estou considerando 2022 e o 2023, as leis orçamentárias que estão... mentira, 2021, a LDO 2021, a LDO 2022, houve veto, né, do presidente da República em relação a uma imposição que foi posta na LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, de o Executivo poder realizar um relatório do orçamento mulher. Então, na Lei de Diretriz Orçamentária, essa expressão orçamento mulher foi colocada para poder dizer um relatório onde a gente vai considerar as políticas de gênero no orçamento federal, na execução do orçamento, as políticas de gênero que estão sendo implementadas. Há que se ter um relatório no mês de janeiro para se avaliar quais foram as políticas de gênero implementadas no exercício em questão, né? As duas leis, né, a LDO 2021 e a LDO 2022, a LDO 2022 ainda terá o relatório de janeiro de 2023. Né? Então, a gente teve um relatório que a gente pôde acompanhar esse ano, né, e é um pouco do meu incômodo que eu venho compartilhar com vocês. Então, a gente tem um relatório de 2023 em relação a essa proposição do orçamento 2021, orçamento mulher. O veto foi derrubado, mas o fato é que o veto dizia que não há, a razão do veto, não há previsão constitucional para a criação de outros orçamentos. Então, não há que se falar em orçamento mulher. Essa era a razão do veto que foi derrubado. Então, né, está lá, vigente, o orçamento mulher, o relatório do orçamento mulher. É importante que se faça o relatório do orçamento mulher, porém, existe um veto que considerou que não, já tem os orçamentos previstos na Constituição, não há que se criar outro orçamento no âmbito de uma LDO. A LDO que recentemente foi aprovada para viger em 2023, então a LDO 2023, ela tira a expressão orçamento mulher e ela coloca uma expressão, um relatório para analisar a participação das mulheres na despesa do orçamento. Então, tira o nome iuris, né, orçamento mulher, e essa LDO que ainda vai implementar o orçamento de 2023 não teve veto, né? Mas é importante a gente considerar, então, esse histórico do veto para poder dizer que quando a gente fala de orçamento sensível a gênero ou de orçamento mulher, nós não estamos falando de um orçamento à parte, né? Isso é óbvio, mas que fique claro para a dogmática não nos laçar. A gente está dizendo, então, de uma leitura interpretativa sobre as peças orçamentárias que considere em que pé estamos, qual é o estado da arte, o que merece ser ainda considerado. E esses relatórios, eles são importantíssimos para que a autoavaliação por parte da própria gestão executiva possa considerar os avanços e possa apresentar também os seus desafios, para poder não dizer retrocessos, né? Seus desafios, o que melhorou, o que não melhorou. E nisso, os dados que a Ana Paula trouxe, né, sobre a desigualdade que a gente enfrenta, é o suficiente para a gente poder dizer
da necessidade de um estado de coisas inconstitucionais para se implementar políticas que deem conta desse estado de coisas inconstitucionais, né? Talvez a gente possa olhar o que é mais gritante, talvez até mais atentado em relação à vida, que seja a violência contra a mulher no Brasil, e a gente poder perceber os cortes orçamentários que dizem respeito ao cuidado, né, às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, e a gente poder perceber as inconstitucionalidades que daí vão se estabelecendo. Como pode um orçamento cortar recursos onde as estatísticas mostram, né, a situação avassaladora da violência contra a mulher no Brasil? Estamos ou não estamos diante de um estado de coisas inconstitucionais gigantescas e gritantes? O fato é que a gente tem um orçamento que lê a questão de gênero, ou pelo menos o que a gente tem visto, que é chamado de um certo relatório do status quo, do mainstream, que diz que as políticas públicas, em geral, são tidas por políticas de gênero também. O relatório ele considera aquilo que a Ana Paula falou, né, que a gente não pode considerar a política tributária como sendo neutra, porque quando a gente considera a política tributária como sendo neutra, a gente recai em inconstitucionalidades, porque a gente acentua as desigualdades quando a gente considera neutra. E eu me lembro também, as meninas vão lembrar, de algumas falas que a gente tem no início até hoje em relação à tributação e gênero, questionamentos de por que existe esse movimento, o que quer dizer, o que vocês fazem aí, né, de tributação e gênero. Falas tipo, o sistema tributário ele não é discriminatório. E um pouco essa ideia de o tributo é neutro, ou de que tributo é só receita, de que a política tributária é neutra. Toda política tributária que é neutra, ela acaba sendo discriminatória. O sistema tributário ele não discrimina, mas o sistema tributário ele também não inclui. E isso significa, portanto, que ele exclui, né? E a gente já passou desse nível nas gerações de direito de poder considerar que quando não tem algo dizendo explicitamente algo que seja discriminatório, isso não significa necessariamente que não haja discriminação implícita ou sistêmica ou estrutural. E que se existe algo que a gente inventou de dizer que é igualdade formal versus igualdade material, é porque se reconhece um estado de coisas de desigualdade e que é, portanto, inconstitucional e que mereça a intervenção do Estado. A gente tem um relatório que diz mais ou menos assim: as mulheres elas são a maioria da população, portanto, toda política pública que existe atinge as mulheres. Existe, então, política de gênero. Então, a gente considera o número populacional e a gente considera, então, que eu estou sendo atendida pelo SUS, assim como os homens também estão sendo atendidos pelo SUS. Eu tenho acesso à universidade, assim como os homens também têm acesso à universidade. É quase a coisa da meritocracia sendo posta aqui. Todo mundo tem acesso, o acesso é universal, você é mulher e homem, não existe discriminação, logo, 9 fora 0, logo existe política de gênero no Brasil. A mesma coisa quando se fala de alguma forma em substituição da palavra gênero pela palavra família, e de alguma forma eu também abafo toda a política que possa ser relacionada à promoção da mulher, ou dos direitos, ou da autonomia, ou de ascensão da mulher, em detrimento de algo que a coloca ainda mais subordinada ao sistema familiar, que ainda é um sistema patriarcal. Então, políticas que são relacionadas à família, muitas vezes, é claro, elas vão distinguir a mulher e vão também promover a autonomia, mas existe uma pecha, que é justamente a substituição ou apagamento, a invisibilidade, né, Ana Paula, das questões de gênero, quando a gente tem essa escolha por outros termos. Em geral, o relatório ele se diz estamos avançando nas políticas públicas relacionadas à mulher, justamente por algumas despesas, principalmente de caráter obrigatório, como o benefício de prestação continuada da assistência social, e que considera, já que a maioria da população é mulher, considera que existe, então, a política de gênero está estabelecida no Brasil. É importante a gente considerar que as políticas fiscais, políticas fiscais de gênero, poderiam considerar no relatório, né, políticas que tenham distinção explícita de gênero,
políticas que, mesmo que não tenham distinção explícita de gênero, mas que ampliam a possibilidade de autonomia da mulher e reduz a desigualdade, ainda que não seja diretamente destinada à mulher, como, por exemplo, o próprio benefício de assistência social, a gente poderia considerar, não é algo destinado especificamente para as mulheres, mas é algo que pode ampliar a autonomia da mulher, como também os benefícios hoje em dia de transferência de renda em relação ao Auxílio Brasil, Bolsa Família, tradicionalmente, que, ainda que seja, em regra, né, indistintamente relacionados a todos, apesar de a gente ver algumas classificações, né, se é mulher, se é mãe solo, existe uma categoria diferente, mas que geram, né, que conferem autonomia, ou que podem possibilitar a autonomia da mulher, ainda que sejam políticas distintas. É importantíssimo também que o relatório possa considerar também gastos que possam, de alguma forma, estar evidenciando o aumento da desigualdade. E como que isso é feito, principalmente em gastos indistintos, que podem, então, estar colocando a mulher numa situação de maior insegurança em relação ao homem. Ou que, quando a gente não desce o nível da avaliação no termo da concretude, da processualidade administrativa, e aí onde se estabelecem os requisitos, e se estabelecem os sujeitos, e a gente consegue observar que as dificuldades de acesso ou de cumprimento de certos requisitos são mais difíceis para a mulher em relação ao homem, é possível, então, ter esse tipo de análise conclusiva das mulheres estarem em condições ainda mais negativas a partir de um orçamento mulher. O relatório ele faz opções, inclusive explícitas, de não considerar situações negativas para a mulher, porque se trata de um orçamento mulher. Há essa confissão de culpa no relatório. Não vamos abordar situações que possam ampliar a desigualdade, porque se trata de um orçamento mulher, então nós vamos evidenciar fatores de despesas que sejam positivas para a mulher. Então, mesmo que não seja um estudo profundo sobre o que quis dizer com isso, como, por exemplo, eu até trouxe aqui uma situação, a exclusão de despesa previdenciária no presente documento, estou abrindo aspas aqui, é o relatório, a exclusão de despesas de pessoal e previdenciárias alinha-se à estratégia de não abarcar ações orçamentárias que se chocam com o interesse das mulheres. Cabe mencionar que a inclusão do BPC entre as políticas do relatório A Mulher no Orçamento, há uma maior representação das mulheres entre os beneficiários, motivada pela baixa capacidade contributiva delas na Previdência Social. Nesse sentido, esse relatório restringe-se à análise da execução orçamentária de políticas que mais impactaram positivamente as mulheres, deixando de lado políticas que poderiam, então, impactar negativamente. A pergunta é se a gente está diante de um grupo de trabalho onde se analisa as políticas de governo, onde se estabelece quantitativos, onde se estabelece a avaliação de resultados, se não caberia, numa reunião de grupo de trabalho, avaliar e, de certa forma, reconhecer que algo deu errado e que pode ser refeito, e que algo não foi tão eficaz assim, que pode ser melhorado, ao invés de só excluir como se estivesse colocando panos quentes para poder analisar e apresentar dados daquilo que possa ser positivo, sem que possa também nos colocar numa situação de conforto daquilo que está sendo apresentado como sendo positivo. Vocês me desculpem a minha afobação aqui de apresentar dados, de trazer elementos do relatório, realmente me trouxe bastante coisa, a gente fica realmente muito incomodada com as práticas do orçamento público que deixam de considerar o que o orçamento público efetivamente pode espelhar, aquela fala de que orçamento participativo, orçamento democrático, orçamento horizontal, onde a inclusão pode ser, o accountability pode, de alguma forma, se operar melhor, elas acabam nos deixando em desalento justamente porque a gente não consegue mesmo
denunciar, acho que essa é a palavra, situações de completo retrocesso e de embarreiramento de uma via que ela é extremamente republicana, que é o orçamento público, quando ele se coloca como espelho de algo que é o que a Constituição determina. Quando a gente observa que a Constituição não está sendo realizada, e isso é muito fácil de verificar pela política orçamentária, a constatação ela é muito transparente, por mais que a transparência ela não exista de uma forma eficaz também, mas é muito espelhada a gente poder perceber, olha, existe um entrave aqui na peça orçamentária e isso é muito evidente pelo próprio apresentar da peça orçamentária. Isso nos deixa muito incomodado mesmo de perceber que existem ainda poucas linhas de atuação no que diz respeito a chamar as contas, né? A chamar a responsabilidade no que diz respeito ao cenário orçamentário. Eu deixo só essa provocação de final, desculpa do meu extrapolar do tempo, mas essa provocação sobre as teses jurisdicionais que dizem respeito aos direitos sociais, que dizem respeito aos direitos sociais que dependem de uma política orçamentária, e que o judiciário, naquilo que foi considerado ativismo em determinado período, e que talvez possa ter existido mesmo, mas que assentou ideias sobre a relação entre os poderes, e aí não só o judiciário, mas os órgãos de controle de conta, e principalmente os órgãos de controle interno, né, naquilo que a sua independência possa, na sua autonomia, possa contribuir, a gente poder trazer essa bandeira de um estado de coisas inconstitucionais no que diz respeito à equidade de gênero, das transversalidades da equidade de gênero, naquilo que é uma política tributária também. A gente poder considerar a política tributária também nessa vertente do financeiro, do orçamentário, é deveras importante para que a gente saia desse espectro, né, de receita e a gente possa ampliar receita, redistribuição, representação e reprecificação também como sendo uma política tributária e fiscal que mereça a sua consideração constitucional e prima facie, né? E a gente poder verificar esse estado de coisas inconstitucionais ao entorno dessa grande política pública que é a política tributária. Eu agradeço, eu deixo aqui esse incômodo para a gente poder conversar, se ainda tiver tempo depois, mas eu peço desculpas pelo tempo e devolvo a palavra aí para a professora Ana Paula. Obrigada. Muito obrigada, Daniela. Assim, foi um prazer te ouvir e eu acho que você provoca a todos nós aqui do programa a também incluírem nas análises que a gente faz, né, sobre políticas públicas, essa questão orçamentária. Agora já me vieram várias ideias aqui dos programas que a gente está analisando. Enfim, eu acabei compartilhando também uma coluna sua no Jota, né, sobre esse tema dos orçamentos sensíveis a gênero, porque eu acho que é bem legal também a gente poder compartilhar bibliografia, né, com os alunos que estão aqui. E acabei agora, sem querer, descobrindo também que você foi minha colega de PPGSD, da UF, eu também fui do PPGSD, então é um prazer te ouvir. Maria Lúcia está aqui. Maria Lúcia, eu não sei se você quer continuar ou se eu passo. Ana Paula, você está tão bem aí conduzindo os trabalhos que eu vou ficar aqui te secundando. Tá bom, então tá. Mas a gente fica muito feliz que você está aqui, assim, uma alegria. Então, eu estou gostando muito, assim, estou pipocando de ideias aqui, minhas orientandas que se cuidem, as que estão por aqui, porque eu vou voltar com vários insights aqui para elas. E queria, então, por fim, ouvir a Herta Rani Teles, que é doutora pela Universidade de Coimbra e também procuradora da Fazenda, e também integra, né, o Tributos a Elas. Herta, a palavra está com você, bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade de tempo aqui conosco. Eu que agradeço por estar aqui hoje falando com vocês, muito alegre, muito honrada, né? Cumprimento minhas colegas de mesa, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, assim, o tema é palpitante, e aí vou trazer, a minha função aqui agora, hoje, é trazer algumas questões práticas para a gente ir pensando um pouco, para ajudar aí nas pesquisas que virão, nas ideias que vocês estão tendo. Então, por exemplo,
se a gente for olhar a política tributária na prática, né, assim, o que a gente tem? Por exemplo, se a gente for buscar os dados, tem muito dado na Receita Federal, tem muito dado disponível na internet. Então, se a gente for olhar os dados práticos, a gente tem mais ou menos das políticas tributárias direcionadas, porque o tributo ele serve não só, como as colegas já falaram, para a gente abastecer o Estado, para a gente dar, para a gente motorizar o Estado, para a gente ter dinheiro para o Estado, mas também para a gente direcionar a iniciativa privada, direcionar comportamentos, né? Tributar, por exemplo, muito cigarro significa que eu quero direcionar para que as pessoas diminuam o consumo de cigarro. Então, a gente está também... A gente tem que olhar o direito tributário não apenas como algo que vai arrecadar os impostos, mas também como algo que vai direcionar comportamentos. Né? Então, a gente tem que olhar para quem que a gente está mandando os privilégios tributários, para que a gente está direcionando nossos privilégios tributários. Então, se a gente for olhar os dados, a gente tem aí cinco setores na economia que concentram 80% dos benefícios tributários. É o comércio e serviço, 30% dos benefícios tributários são direcionados para ele. O trabalho, 15% dos benefícios tributários são direcionados a ele. A saúde, 14%. Indústria, 11%. E agricultura, 10%. Então, esses 5 setores são os que concentram maior quantidade de benefícios tributários que são direcionados pelo Estado, que inclui o quê? Isenções, parcelamentos, benefícios de uma maneira geral. Se a gente for olhar também, a gente também pode olhar pelo prisma dos benefícios tributários em relação ao direcionamento dentro do Brasil, por exemplo. Região Sudeste recebe 50% quase dos benefícios tributários. Tudo que o governo destaca, né, e deixa de arrecadar ou isenta, tem mais ou menos 50% na região Sudeste. Nos estados do Sul, 14%. Nordeste, 13%. Norte, 11%, e Centro-Oeste, 11%. Então, quais são os critérios para a gente direcionar esses benefícios tributários? Né? Quais são os critérios para a gente direcionar isenções, parcelamentos? Quais são os critérios? A gente tem uma cultura de desigualdade, atualmente, imunidades e de não incidências constitucionais, há algumas coisas previstas na Constituição, outras coisas previstas em lei ordinária, que são coisas que são decididas pelo Congresso Nacional, e a gente não tem o sistema tributário complexo, né? A gente tem uma dificuldade de arrecadação, a gente tem múltiplas isenções, mas a gente não tem um critério formal, específico e claro de como esses benefícios tributários são direcionados. Assim, qual é o critério para você sair reduzindo imposto e isentando alguns setores especificamente? Se a gente for olhar por setor, né, um olhar rápido sobre a renúncia das grandes receitas em 2021, para embarcações e aeronaves, 4,5 bilhões de renúncia fiscal. Para agricultura e agroindústria, 32,6 bilhões de renúncias de receitas. Poupança e títulos de crédito, ou seja, setor imobiliário e agronegócio, 6,8 bilhões de renúncias também. Então, a gente tem setores, especificamente, que recebem algum tipo de benefício tributário, mas a gente não sabe qual é o critério, e se a gente for olhar expressamente, para a gente saber se, no viés, né, da igualdade de gênero, se algumas mulheres estão sendo beneficiadas ou não. Isso entra no critério que a Daniela falou do orçamento sensível a gênero. O orçamento sensível a gênero, você vai olhar tudo que é distribuído, né, no Brasil, e você vai olhar se de alguma forma aquilo ali está beneficiando ou atrapalhando a igualdade entre homens e mulheres. Se você distribui muito benefício para a indústria automobilística, é bom você saber se nessa indústria automobilística, por exemplo, a gente tem quanto por cento de mulheres trabalhando nessa indústria? A gente tem mais homens ou mulheres? Quando você destina, por exemplo, para a contratação de pessoas para a indústria automobilística. Então, a partir desse olhar, você vai vendo de forma mais expressa, assim, de forma com filtro, né, um olhar específico, quem é que você está beneficiando, no final das contas, com esses benefícios e isenções. Aqui, a Chiara Capararo, que a gente já citou aqui antes, né, fala justamente isso, que como é que, não é que haja
uma desigualdade específica, né? Por exemplo, as mulheres não tem previsto na Constituição ou na lei que as mulheres vão ser mais tributadas que os homens, não é isso. Mas é porque elas são afetadas pelo lugar onde elas se encontram. Elas têm padrões de emprego, ou seja, muitas mulheres estão na informalidade. Elas têm sua participação no mercado de trabalho, de cuidado não remunerado, como a Ana Paula já falou, e elas têm padrões de consumo que acabam colocando elas em espaços, em locais que acabam sendo mais tributadas do que os homens. E a tributação, a gente não pode esquecer que ela altera a renda disponível daquela pessoa. Quanto mais tributado eu sou, menos renda disponível eu tenho. Então, essas deduções, essas isenções, acabam reforçando a desigualdade de gênero por conta dos espaços que as mulheres ocupam. Então, por exemplo, embora, isso são dados da Receita Federal, inclusive, né? Embora o rendimento dos homens seja superior das mulheres, geralmente 1,5 vezes a mais, eles possuem rendimentos isentos 2 vezes a mais do que as mulheres. Justamente porque eles estão como CEOs de empresas, eles estão na alta gestão da empresa, eles estão em lugares em que eles acabam não sendo tão tributados. Porque, por exemplo, os lucros e dividendos do Brasil, eles não sofrem tanta tributação. Mas quem é que recebe? Quem é que divide os lucros, né? Os tributos dessa área, os homens. As mulheres não estão nesses espaços. Então, elas estão como empregadas. E elas estando como empregadas, elas são tributadas normalmente. Então, por exemplo, nas empresas que têm faturamento acima de 100 milhões, as mulheres só têm 6,9% das sociedades. Então, elas só são 6%. No alto escalão dessas empresas. Enquanto os homens apresentam mais do que 44% das sociedades formadas só por homens, né? Então, isso aí vai gerando que os homens sejam menos tributados, porque eles estão ali naquela área dos lucros de dividendos e recebem menos impacto tributário. Então, se você for olhar as tabelas da Receita Federal, eu posso até disponibilizar aqui para vocês, os homens são a maioria em todas as faixas, né, tributadas, só que no final da faixa, na faixa que recebe que tem maior rendimento, que tem maior salário, etc., os homens são bem menos tributados do que as mulheres, justamente por causa dessa isenção de lucros e dividendos. E fora isso, a gente tem problemas em relação aos produtos. Isso a gente está falando da tributação sobre renda, né? É o olhar. Se a gente for olhar para a tributação dos produtos, a gente vai ter, de novo, né, uma dificuldade das mulheres. Qual é o problema? Muitos produtos, tipicamente femininos, estão na categoria de supérfluos. Eles não são na categoria de imprescindíveis, né? Como, por exemplo, os absorventes. A gente tem aqui o problema, né, dos absorventes, que eles estão sujeitos, no Brasil, mais ou menos 25% de tributo, e é um produto altamente necessário. Na França, a gente tem uma redução do tributo do absorvente de 20% para 5%. Tem vários países que já distribuem absorvente, etc. E tal, mas aqui no Brasil a gente tem uma tributação muito alta. Se você for olhar a tabela de tributação por produto, você também vai ver várias diferenças. Então, por exemplo, a gravata, 0% do tributo, né? Mas batom, produtos de maquiagem de uma maneira geral, aí você bota aí 22%, 25% de tributação em cima. Então, por que a gravata vai no 0%, certo? Isso está na tabela da Receita Federal, mas o batom, o rímel e os produtos de beleza feminina estão em 22%, certo? Se a gravata embeleza tanto o homem quanto o batom embelezaria a mulher, né? Assim, os dois seriam imprescindíveis, se você for olhar por esse aspecto. Então, a gente tem essa desigualdade tanto na questão da tributação sobre renda, a gente também tem desigualdade na tributação sobre produtos, né? Especificamente os produtos que as mulheres consomem, tem uma tributação maior. E a gente ainda tem um fenômeno mercadológico que não é um fenômeno tributário, mas é um fenômeno de mercado que acaba atrapalhando, né? E que acaba aumentando a tributação dos produtos sobre as mulheres, que é o Pink Tax, né? O Pink Tax, na verdade, é porque os produtos femininos são mais caros do que os produtos masculinos, né? Via de regra. Então, se você tem 2 bicicletas, uma rosa, uma azul, a bicicleta rosa no supermercado quase sempre vai estar mais cara que a bicicleta azul.
Isso é no mundo todo, né? Inclusive em Nova York, eles divulgaram uma pesquisa em 2016 falando isso, que no total dos produtos, né, mais ou menos 42% dos casos, produtos femininos eram mais caros do que os dos homens. E isso impacta diretamente na tributação, porque se o produto, se a base de cálculo é mais cara, né, se uma bicicleta feminina é mais cara do que a bicicleta masculina, naturalmente a porcentagem do imposto também vai ser maior, que a alíquota em cima daquele produto também vai ser maior. Então, a mulher vai acabar pagando mal. Mas, mulheres e meninas, né, como tem aí no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, mulheres e meninas precisam encontrar a igualdade. E os produtos para as meninas também são mais tributados. São mais caros do que os produtos para os meninos. E as indústrias dão várias desculpas, eles dizem que é porque a venda do produto feminino é menor e por conta disso o valor acaba sendo maior, mas no final das contas a gente tem aí produtos das mulheres que são mais caros em todos os momentos da vida feminina, seja desde o do nascimento, quando elas são bebês, até a vida adulta. Os desodorantes, shampoos e produtos de beleza são mais caros também em relação às mulheres, e também na vida, depois que a pessoa aí está na melhor idade, também os produtos são mais caros. Então, assim, atinge toda a faixa etária feminina, se você for fazer a pesquisa. Então, antes da gente entrar aqui, a professora estava falando do nosso grupo, né, do Tributos a Elas, e aí o Tributos a Elas, que é um grupo formado por procuradoras da Fazenda, diante de todas essas desigualdades, diante de tudo isso que a gente foi vendo, a gente foi estudando mas muito esse assunto, a gente se uniu à FGV, então a gente tem a FGV de São Paulo, né, tem um grupo de pesquisa da FGV de São Paulo, a gente fez uma estrutura, a gente estudou com advogadas privadas, estudantes, tem algumas aqui com a gente agora, até dá um oi para elas que estão nos escutando aqui, e a gente fez assim, juntou vários projetinhos de lei e várias propostas de reforma tributária, visando a melhoria da vida da mulher em relação ao mundo tributário, né? Então, a gente fez projetos para tributação sobre a renda, né? E dois deles já estão em trâmite no Congresso Nacional. A deputada Letícia da Mata abraçou a causa e ela entrou com os dois lá. Então, a gente tem um que estabelece a concessão de incentivo fiscal do imposto de renda às empresas que contratarem mulheres negras. Então, assim, já que é para eu dar, né, incentivos, isentar empresas, oferecer parcelamentos, por que não condicionar isso à igualdade entre homens e mulheres, à melhoria da vida das mulheres? Então, a gente tem um dos projetos de incentivo fiscal para as empresas que contratem mulheres negras. A gente também tem projeto de incentivo fiscal, de imposto de renda, para pessoas para empresas que contratem mulheres vítimas de violência doméstica. A gente também tem projetos que incluem incentivo fiscal do imposto de renda em relação à contribuição previdenciária para as pessoas que paguem a educação dos seus empregados domésticos, né? Por exemplo, elas conseguem deduzir algo. Então, tem um programa de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e financeiramente dependentes, contratação de mulheres de baixa renda, chefes de família, e aí os projetos de lei são especificamente o 1740, de 2021, e 1741, também de 2021. A gente entrou em contato com alguns estados também para conseguir diminuir o ICMS dos absorventes, então a gente se reuniu com Espírito Santo, a gente já se reuniu, Ceará a gente conseguiu lá também uma isenção, depois que a gente se reuniu lá para pedir, né, para explicar, né, que absorvente é algo extremamente necessário, e aí acabou que o governo do Ceará já diminuiu drasticamente o ICMS lá, e já levou proposta para que os outros estados também diminuíssem o ICMS, diminuíssem o ICMS dos absorventes também, fosse alguma coisa que envolvesse o Brasil inteiro, né? A gente até fez a defesa desse projeto lá na hora, na reunião, justamente por conta disso. De todas as pesquisas que a gente tem, resultaram esse livro aqui, né, que a professora até já falou, que é o Poder Feminino entre Percursos e Desafios, análises sobre políticas públicas, liderança feminina e tributação. O projeto de reforma está disponível aí no nosso Instagram, ou acho que no próprio site da FGV deve estar também.
para vocês pesquisarem todos os nossos projetos de reforma tributária voltados à igualdade entre homens e mulheres e tudo mais. O grupo de pesquisa continua em andamento e a gente pretende aí, temos, né, estamos lançando vários artigos no Jota, o IT também, né, está em conjunto com a gente, que o IT é um grupo de mulheres tributaristas também, o Elas Discutem. Então, tem vários grupos assim femininos, vários coletivos femininos se unindo para a gente poder atuar, né, nessas áreas. Então, assim, são algumas questões das perspectivas práticas que a gente trouxe aqui, que eu queria trazer para vocês, só para dar algumas chaves de análise para as pesquisas que virão. Estamos disponíveis para ajudar vocês aí no que precisarem. Esse tema aí do cuidado também é um tema altamente sensível, né, da economia do cuidado, que a Ana Paula comentou. Então, a gente está disponível. Espero ter trazido algumas olhadas e alguns olhares diferentes para vocês, que vocês possam aí ir se inspirando, né, para a gente começar a criar essa rede aí de atuação. Obrigada. Muito bom, Herta, te agradeço. Eu compartilhei aqui também para os alunos alguns links aqui que eu fui encontrando, de publicações lá do grupo de pesquisa da FGV, que eu acho que vão alimentando a gente. E mais uma vez agradecer, assim, eu estou cheia de anotações aqui no meu caderno para pensar. Acho que vocês trouxeram, particularmente para mim, diversos insights, e acho que isso vai fomentar novos debates aí, Maria Lúcia, no nosso programa. E eu acho que a gente tem várias coisas para pensar. Enfim, acho que talvez se Maria Lúcia quiser falar, e eu acho que a gente também tem um tempinho depois para até abrir para alguma pergunta, né? Porque o Fábio deu nosso teto aqui de 16 horas, mas nós estamos aqui, são 15h26. Então, Maria Lúcia. A gente tem tempo aqui também, né? Mas eu fiquei muito feliz aqui, né? Tive a oportunidade de ouvir desde o início e participações maravilhosas aqui, que acho que fizeram um bom painel aí dessa discussão sobre política fiscal e tributária de gênero. Ana Paula, realmente eu acho que a gente tem que começar a estudar, né? Talvez até pelo perfil de uma parte do nosso corpo docente, né? Você, temos eu, a própria professora Edna, a professora Raíssa. A gente tem que começar a prestar atenção, eu acho que na nossa pós-graduação, nas políticas de gênero. E como eu mais assisto, né? Eu posso me considerar uma integrante do Tributos a Elas, né? Mas mais muito como uma assistente, né? Até a Herta, de vez em quando, né? E aí, Maria Lúcia, né? E eu, vamos... Porque eu fico meio enrolada, né? Procuradoria, universidade. Trabalho de cuidado, é o tempo do cuidado aí. Tem Débora, né? Débora no meio do caminho aí, né? Maria, e você ainda está participando do próximo livro desse, né? Você já está participando, Sim. né? Não, pois o próximo, eu mandei já um artigo para esse livro. Eu queria também mencionar uma obra que a professora Daniela Olímpio está organizando, né? Uma mega obra. Já estou fazendo spoiler aqui, né? Que deve estar saindo, acho que ano que vem, né? No início do ano que vem. A ideia é que sai em março. Isso, é um livro só de mulheres tributaristas, não aborda só tributação e gênero, não, né? Tem algumas eixos temáticos, tributação e gênero, tributação e raça, mas tem, né, políticas públicas, capitalismo e tributação. A professora Maria Lúcia está com a gente, a Ana Paula e a Herta também, salvo engano. Então, vai ser um projeto bem legal. Então, eu acho que todo esse movimento, eu acho que expressa uma sensibilidade para uma questão que é uma questão realmente candente, né? Não só do momento, por estar na moda, né? Mas por ser alguma coisa realmente que precisa ser tratada nesse momento. E aí eu fico aqui refletindo e ouvindo, né, o que vocês estão falando, e aí, talvez até com uma provocação, que vocês quiserem dizer, né? Eu penso em questões como, por exemplo, a feminilização da pobreza. E como o nosso sistema tributário ele acaba onerando justamente aqueles que estão mais pobres, né? Então, a professora Herta trabalhava com os dados aí lá assim, do ápice da pirâmide, né? Mostrando como os mais ricos, né, são
majoritariamente homens e como a tributação beneficia, né, aqueles que estão lá no ápice da pirâmide. Mas se a gente for para a maioria do povo brasileiro, que está lá na base, né, existe um processo que é um processo, pelo menos pelos últimos dados que eu tinha, não tenho eles aqui agora, mas a gente pode checar, é um processo que não se interrompeu, né, de feminização da pobreza, e isso é alguma coisa que nos coloca um desafio à parte, porque me parece que essa preocupação para a questão de gênero também uma preocupação com a estrutura mesmo do sistema tributário, né? Existe alguma coisa, e aí entra um repensar, né, talvez das instituições políticas e da forma como elas tributam, que a gente tem que começar a colocar, né? Eu acho que é importante a gente começar a colocar, começar a refletir sobre isso, porque, na verdade, a estrutura tributária como ela existe hoje e os caminhos aí, né, da nossa política orçamentária fiscal também não ajudam muito, acabam, em vez de alguma forma, né, algumas medidas, né, a professora Herta nos trouxe notícia aí de algumas medidas que podem ajudar aí, né, no combate a fazer com que esse sistema seja um sistema que beneficie um pouco mais as mulheres, mas existe alguma coisa estrutural aí que não só não favorece o mais pobre, como não favorece a mulher e não favorece o negro, né? Esses três elementos aí eles estão conjugados aí no nosso sistema de injustiça tributária, como ele existe hoje, né? Esse é um tema muito amplo, né? Eu ampliei aqui, né, propositalmente, de alguma forma, a discussão, até retomando um pouco o que a professora Ana Paula começou falando, né? E retomando um pouco aqui, e até talvez colocando um pouco a dificuldade, né? O desafio dessa voz aqui que a gente está colocando, né? Que é um desafio grande, né? Porque você tem que mostrar, e aí eu acho que não só as mulheres, né? Eu fico feliz que eu vejo aqui no nosso público muitos homens, né? Mostrar a toda a sociedade a importância de políticas de gênero, né? Elas são fundamentais para que a gente possa pensar numa reforma estrutural, né, a médio e longo prazo, né, e que a gente realmente tem uma sociedade, ao fim e ao cabo, um pouco mais menos complacente, né, com o sofrimento das pessoas. Então, é só uma provocação, e aí, né, vocês podem retomá-la aí como vocês quiserem. Sei que são todas colegas de um brilhantismo aí, né, a par, né? Então, saberão aí, talvez, desenvolver, né, essa questão do seu jeito, né? Eu queria agradecer muito a Herta, a Ana Paula, a Daniela, por estarem aqui, e que a gente não aqui do ponto de vista da Unirio, né, que a gente não perca aqui esse momento, né, como um momento importante de começar, aí, quem sabe, né, a pensar seriamente aí dentro da nossa... A gente tem uma linha de pesquisa, né, professora Ana Paula, de políticas de direitos humanos, né, e pensar dentro dessa linha de pesquisa, vamos dizer assim, numa sublinha aí, expressiva de políticas de gênero, né? Acho que seria legal. E ter ao nosso lado sempre aí o tributo a elas, né? Depender de mim, né? Que eu estou nos dois lados, né? Muito bem, agradeço. Daniela quer falar? Daniela quer falar. Eu quero cumprimentar também a professora Elizabeth, que acabou de passar uma mensagem no chat aqui de Juiz de Fora também, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que está aí prestigiando o encontro com seus alunos também. Em relação à fala da professora Maria Lúcia, só até para poder aproveito a oportunidade para... Estava aqui nas minhas folhas e meus rascunhos antes tentando encontrar, mas o raciocínio vai lá na frente e as folhas estão lá atrás e a gente se perde.
mas 2 dados, assim, né? Um que eu peguei do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que fala que entre 2020 e 2023, nesses anos, né, os projetos de orçamento enviados ao Congresso relacionados a políticas de combate à violência contra a mulher foram no montante de 22 milhões, mais ou menos, né, arredondando aí 22 milhões de reais. Nos 4 anos anteriores, o montante de 2016 a 2019 foi de 360 milhões. Então, uma redução que eles consideram aqui de 94%, né, considerando os 4 anos anteriores e os 4 anos do governo atual. Ao lado dessa, né, dessa queda do percentual, também um outro dado, né, quando a gente analisa o orçamento e o relatório novamente, tem uma informação, né, de que 90% dos recursos que são chamados de recursos relacionados ao orçamento mulher e esse dado é da nota técnica que foi dada pelo próprio Câmara dos Deputados, né? Houve um seminário esse ano a respeito e eu tive acesso a essa nota técnica. 90% dos recursos são os chamados despesas obrigatórias, né? Como o próprio BPC, e nada em especial direcionado às mulheres. E dos outros 10% restantes, né, que não são despesas obrigatórias, constata-se aí, nesses 10%, essa grande redução no combate à violência doméstica, né, principalmente nesse ano de 2021 também. Então, quando a senhora traz o tema da feminilização da pobreza, né, não tem como a gente não considerar as estatísticas aí que são postas em relação ao completo descrédito e discriminação em relação ao que se tem de políticas para poder reduzir desigualdade, e aqui a gente está falando de desigualdades que afetam a própria vida e a violência, né? Não é nem bem-estar, né? Mas a dignidade da mulher, que dirá a gente poder pensar também em coisas mais sistêmicas que dizem respeito ao papel econômico da mulher na sociedade. Quando a gente faz né, eu desenvolvo no meu pós-doutorado a disciplina História dos Tributos no Brasil, e a gente começa lá na colônia, e a questão do escravo sendo também objeto de tributação, e quando a gente começa a deparar em questionamentos relacionados a movimento feminista, isso só na República, né? A gente tem aí, então, séculos anteriores de um sistema tributário já em desenvolvimento, em vias do que se chama de modernidade na Europa, do sistema mercantil e das ideias liberais, todo ele também já calcado em consumo, mas que a gente desconsidera, principalmente aquele que era objeto da tributação e que um dia vai se tornar sujeito, talvez só agora na contemporaneidade, que esse questionamento sobre tributação e raça na Constituição de 88 é que começa a ser uma pauta. Até então a gente não tem na história da literatura brasileira nada que envolva a discussão de tributação e raça, e tributação e gênero também. A gente está aí num ano que completa-se 100 anos do imposto de renda, né? Das legislações sobre imposto de renda, das normativas. Então, tudo aquilo que se considera em termos de tributação como pessoalidade, como condições específicas de um grupo, de uma sociedade, isso é muito recente. A gente tem uma tributação que se abstrativiza com a lógica de mercado e nas lógicas do consumo e da produção. E cada vez menos o sujeito, a pessoalidade, a capacidade contributiva, a tributação direta, ela vai deixando espaço a essa outra lógica. Então, trago também para o seu desassossego, eu complemento com o meu para poder dizer que as estatísticas estão numa mão, o sistema tributário estão em outra esfera, totalmente desagregado, e a política tributária e orçamentária não dialoga com nenhum desses extremos, né? Então, é uma situação infeliz a que a gente vivencia hoje e requer atenção cada vez mais mesmo. Tem até, adicionando aí, tem até um comentário aqui no chat sobre a dificuldade, a ausência de professoras, né, nesses espaços. E lá em São Paulo, eles têm umas pesquisas bem boas também sobre isso, né, tem uns grupos que vão pesquisando, inclusive, a ausência de professoras nesses espaços, para conversar, inclusive, sobre educação em gênero, mas também a ausência de citação de mulheres nas pesquisas, né, assim, nos livros que a gente indica para ler, que são mais de autores homens, e também no nome de salas nas universidades.
Tem algumas pesquisas falando que as salas nas universidades têm muitos nomes de homens, mas pouquíssimos nomes de mulheres, né? As salas nas escolas, nas universidades. E é um dado que realmente chama atenção, porque aí um tema tão palpitantemente feminino assim, que a gente os homens não têm tanto prazer, digamos assim, ou às vezes não tem tanta vontade de conversar sobre esse assunto com os professores, e quando a gente traz umas mulheres para esse espaço, a gente consegue dialogar mais sobre isso, né? É interessante isso mesmo, esse comentário que foi feito aqui no chat. Será que o nosso público tem algum questionamento? Eu não vi o chat aí. Alguém propôs uma questão? Você chegou a ver? Eu não vi aqui no chat alguns comentários. Não, eu Só. também quero ver se tem uns tímidos, né? Que não Se alguém quiser falar ou colocar aqui no chat a gente lê, como vocês quiserem. Fiquem à vontade aí. Aproveitem. Eu queria aproveitar para falar, mas eu não vou ligar a câmera aqui não, se me permitirem. Tudo bem. Eu queria primeiro parabenizar os professores, né, que deram as suas aulas aqui maravilhosas. O tema é extremamente importante e relevante. Eu comentei aqui no chat que eu estive no Conselho do Dia das Mulheres, eu represento a OAB aqui no Rio de Janeiro, e nós estivemos falando justamente sobre o orçamento nessa semana, né? E aí a maioria das conselheiras não conheciam o orçamento, nem como ele se elabora, e etc e tal. Então, nós estávamos lá auxiliando nas explicações em relação a essa temática. Essa temática é muito importante, eu acredito que depois vá ao ar, inclusive, isso aqui também, para que a gente possa deixar também um legado para a população com esse conteúdo. Mas a minha pergunta aqui, na verdade, que eu achei interessante, eu queria saber como é que a gente tem acesso à nota técnica que a Daniela estava falando, a professora Daniela estava falando. Se puder nos disponibilizar o link, alguma coisa assim, super agradeceria, porque quanto mais informações para a gente trabalhar nessa área e também estudar nessa área, isso é extremamente relevante. Obrigada desde já e parabéns. Obrigada, professoras, pela organização e pela oportunidade. Eu tô falando do celular e para mim é difícil fazer pesquisa. Eu estou pesquisando aqui no Google, no computador. É muito fácil de acesso, assim, aparece rapidamente no Google. Nota técnica da Câmara de Deputados, orçamento mulher. Aí vai ser o primeiro arquivo. Assim, você desculpa não colocar o link aqui, porque se eu mexer no celular vai dar problema. Mas é nota técnica, Câmara dos Deputados, orçamento mulher. E aí vai vir um documento no Google, ver se você consegue. Achei, vou colocar o link aqui para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Na verdade, essa nota técnica ela surge meio que também como uma reação, assim, né? Faz um estudo técnico, né? De alguma forma considera os aspectos positivos do relatório, mas é uma grande crítica. Logo depois da nota técnica, teve um congresso um seminário da Câmara de Deputados sobre o orçamento mulher. Eu, salvo engano, ainda tem no YouTube, que você pode ter acesso também a algumas falas de congressistas e de pesquisadoras também, que, né, totalmente em relação ao relatório Orçamento Mulher, que saiu logo no início do ano. Então, a expectativa é o acompanhamento do próximo relatório, só que é janeiro, então tem muito a ver com quem estará lá, né? Estamos um período aí marcante, decisivo da eleição, mas em janeiro sairia esse relatório, e aí acompanhar, né, os comparativos dos relatórios do orçamento mulher, mas tanto o relatório quanto essa nota técnica e também, salvo engano, o próprio evento que a Câmara de Deputados realizou pela bancada feminina é de fácil acesso aí na rede. Eu achei interessante o valor que você tinha comentado sobre os 22 milhões, né? No orçamento municipal do Rio de Janeiro, praticamente foi gasto esse ano esse valor. Então, assim, nós estamos falando de um orçamento para um país inteiro que nem no município do Rio de Janeiro satisfaz de forma plena. Então, é bem complexo. Agradecer. Marília, quer acrescentar mais uma coisa? Não?
Marília, Não, eu nossa, acho que não é porque o tema é muito importante, né? Assim, eu sei, sem dúvida. mas assim, eu tenho na verdade mais protestos ultimamente para falar. Porque assim, a gente está ali atuando também na ponta, né? Para quem não me conhece, eu sou idealizadora de um projeto chamado Superação da Violência Doméstica. E para nós, da militância ali do dia a dia, ver as políticas públicas, né, retrocedendo e vendo as mulheres desesperadas, né, as crianças, filhos dessas violências domésticas desamparados, filhos do feminicídio desamparados, é muito difícil, porque às vezes é muito... A gente fala de números, né, assim, é tão... 22 milhões é dinheiro para caramba para qualquer pessoa física aqui, mas na hora que você vai colocar uma política pública tirada do papel, não é quase nada. Então, assim, só para constar, eu acho que no protesto, porque eu acho que não conseguiria não falar isso. Marília, posso fazer uma consideração aqui, professores? Só para somar com o que a Marília tinha falado, você até que trabalha com isso, a ausência de abrigos para as mulheres que sofrem violência doméstica é um déficit horroroso, né? Porque quando chega ao ponto de elas precisarem do abrigo, é porque a situação é extremamente, assim, crítica para elas. Elas não têm para onde ir, não têm como voltar para casa, e você pode até corroborar o que eu estou falando. Que não existem abrigos, né? No Rio de Janeiro, mesmo nos grandes centros, o déficit é enorme, não é isso? Eu não sei se a pergunta era para mim, mas... Para você, Marília, eu estava conversando contigo. Então, aqui nós não temos nenhuma casa de passagem no estado do Rio de Janeiro. Casa Ah, de tá passagem vendo? seria um local onde a mulher que não é ameaçada de morte poderia ficar. Estamos em algumas tratativas com alguns entes privados para ver se a gente consegue corroborar isso para implementar talvez o ano que vem, assim espero conseguirmos. E nós temos dois abrigos sigilosos, que são um do estado e um no município do Rio de Janeiro. E aí esses dois abrigos sigilosos estão em plena atividade, um fica na Baixada Fluminense e o outro, né, no município do Rio, e aí a localização é sigilosa, mas a divulgação que os abrigos existem não é sigiloso, né? Então é importante falar que existem esses dois abrigos, são abrigos muito, são grandes e tem toda a estrutura e não tem nada parecido com um abrigo de assistência social. Ele é abrigo específico para mulheres nessa condição. Claro, não pode ser usuário de droga, tem algumas restrições para realmente o abrigo funcionar. Mas nós ainda precisamos de uma casa de passagem, né? O município de Niterói fechou uma parceria com alguns hotéis e tem conseguido utilizar por alguns dias as mulheres, até conseguiu benefício assistencial de R$ 1.006 no município de Niterói. No Rio de Janeiro, a gente conseguiu implementar R$ 400. A gente está solicitando uma ampliação para R$ 600 o valor no município do Rio. Mas ainda até essa mulher receber esse dinheiro, né, e conseguir da efetividade, a gente precisa de uma casa de passagem que a gente realmente não tem aqui no estado. E vários estados sequer têm abrigos sigilosos, né? Agora, o que nós não temos aqui é a Casa da Mulher Brasileira, que é o nosso queridinho, uma paixão. O governo federal anterior falava, né, muito em aplicar. Nós já estávamos em tratativas de implementação aqui no município, já tinha escolhido uma casa para colocar, mas infelizmente, né, mudou o governo e isso não ocorreu até hoje. Inclusive, a Casa da Mulher Brasileira sofreu boicote, né, nesse ano, no Brasil inteiro. Não foram pagas as contas pelo governo federal, anunciou o boicote, então, enfim, temos várias coisas que precisamos evoluir. Esperamos que o orçamento, né, de 2024 venha de uma forma muito mais generosa para as mulheres, já que 2023 esse governo que já determinou. É isso. Agora eu olhei aqui por acaso para o relógio, né? A gente já está chegando perto das 4 horas. Podíamos permanecer aqui discutindo vários assuntos aí que são muito importantes, né, de relevância indiscutível e que mereceriam aqui, né, a continuidade do debate, mas temos, né, já uma outra mesa agora às 16 horas, então queria... Depois vou passar a palavra para a professora Ana Paula, né, que ela começou, vai terminar, mas queria agradecer, né,
por aceitar o convite e depois pelos percalços aí, né, do convite até a realização do evento com meu, né, com meu tombo acidental aqui. E agradecer a Ana Paula, agradecer a Herta, agradecer a Daniela e também a minha colega aí de Unirio, né, a Ana Paula Ciamarella, por ter, né, me ajudado, me ajudou ontem, me ajudou hoje, está sempre, né, a gente fica feliz e reconfortado aí, né, por ter essa ajuda e esse apoio, né. Agradecer a todos. Professora Ana Paula, encerre, por favor, as Na verdade, atividades. só para agradecer, Maria Lúcia, dizer que você me deu um presente, assim, eu queria que você estivesse aqui, não queria que você tivesse acidentado, evidente, eu já estaria aqui acompanhando, mas tanto ontem como hoje foi um presente, assim, foram debates muito inovadores, eu discuto a questão de gênero há muito tempo, mas você me trouxe temas novos aqui, que estão me iluminando, e também conhecendo novas parceiras aí de debate, de atuação, então eu estou muito feliz, eu só tenho a agradecer, e agradecer também a disponibilidade das professoras de estarem aqui, dos alunos e alunas que estiveram aqui assistindo. Que bom que esse evento, assim, acho que o primeiro evento de política de gênero no PPGD pode ser tão rico, tão diverso, com temas tão inovadores. Com certeza, vocês serão convidadas para bancas e outras oportunidades, e essa bibliografia certamente vai ser compartilhada. Assim, eu já mandei aqui para o meu grupo de orientandas, então agradecer mais uma vez a disponibilidade, agradecer ao Fábio também pelo carinho aí nos cuidados técnicos, né? Ele é nosso mestrando, mas está fazendo às vezes aqui de um apoio técnico, então a gente agradece muito também essa versatilidade aí, porque certamente nós não seríamos capazes de organizar um evento dessa forma. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada também, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada. Foi uma honra, foi muito bom estar aqui, adorei, foi muito bom, obrigada.